Durante live realizada pela União dos Advogados do Brasil, a UNAB, a advogada Cláudia Duarte Trinca fez um apelo ao Senado para que deixe para trás a inércia e assuma a responsabilidade de controlar os atos de ministros do Supremo Tribunal Federal. A advogada enfatizou a importância de haver controles entre os poderes para evitar a concentração absolutista de poder. A advogada apontou as violações de direitos que vêm ocorrendo e lembrou a responsabilidade do Senado, dizendo: "Vivemos hoje uma preponderância do judiciário e todo mundo sabe disso. Mas não é bem assim porque tem vocês, senadores. Nós temos vocês. O socorro da sociedade é o Senado." Assista. A minha pergunta é para o senador Harold. Primeiro, eu quero agradecer a sua participação, dizer que o senhor é um senador realmente combativo e de coragem. Tá? Eu aqui falar em nome do Senado. Não é, realmente, eu acho que a gravidade dessa inércia do Senado é muito grande, é quase que uma emergência, porque essa falta de hegemonia nos poderes, as consequências são muito danosas, né? Essa desestabilidade entre os poderes, elas afetam completamente a República, tá? Nós estamos chegando num ponto de ter medo até de tecer críticas, né? De um controle social excessivo, de um ativismo, como o próprio doutor Dario disse, não há um controle interno, como os demais servidores públicos, eles não possuem isso, eles não têm uma corregedoria, e a função precípua, primordial, nesse controle, que não pode faltar, não é só aqui no presente, mas foi no passado também, porque criou a tripartição de poderes e o check and balance foi justamente pensando que se não houvesse essa hegemonia de poderes, esse controle de um poder sobre o outro, nós nos transformaríamos, tá? Voltaríamos a um absolutismo e a uma tirania, que seria a sobreposição de um poder sobre o outro. Então não é uma coisa pequena, é uma coisa grande. Esse valor de vocês, do controle do judiciário, é algo de suma primordialidade. E pelo que eu entendo, tá, o senhor colocou que, na verdade, só seria trazido à baila um parecer no caso de um arquivamento. Mas como, na verdade, nem é visto esse requerimento a ninguém, fica adstrito ao presidente, e a lei não diz isso, ela diz, pela leitura da lei, pela interpretação da mens lege, é que deveria ser democraticamente um órgão colegiado, tá, que deliberasse, tá, e depois, se decidissem arquivar, ainda teria que ser exposto, conforme o regramento de vocês, para o parecer ser colocado até para recurso. Na verdade, não é arquivamento. Não se trata nem de arquivamento, está engavetado mesmo. Quer dizer, isso tudo foi engavetado. Isso é uma coisa muito grave, porque se vocês são os únicos que podem dar a palavra final e fazer esse controle, vocês mesmos sofreram essa intervenção na época da eleição do Alcolumbre, por exemplo. Vocês não votaram, eu me lembro, eu acompanhei toda a eleição do Senado. Vocês votaram no voto aberto. Foi unânime a votação no voto aberto. E veja, isso é uma função típica. A escolha do presidente do Senado é uma função típica de Senado. Mas não foi que na liminar, madrugada adentro, o Dias Toffoli interfere e fala que o voto tem que ser fechado? Como é que é isso? Então eu acho que está havendo alguma inércia, porque há tantas formas de você modificar um regimento interno, uma articulação entre os senadores. Olha, senador, o senhor é muito corajoso, eu já vi o senhor enfrentando, falando coisas fortíssimas lá no Senado, e sou tua fã, eu acho que é por aí. De repente o senhor que leva essa solução lá para o Senado e se articula.
com os outros senadores, tem ótimos senadores ali. Está faltando esse pró-agir. Esse pró-agir é muito simples, porque não é uma questão supérflua. É uma situação emergencial. Eu considero dentro das emergências, que está lá, pandemia, babá, é a estrutura da República. É a estrutura das garantias fundamentais que está em jogo. Tem muita coisa de suma importância, porque, segundo Montesquieu, se isso não funciona, nós vivemos uma ditadura, nós vivemos, na verdade, uma tirania, nós retrocedemos aos Perseleras de Maquiavel, tá? Então, na verdade, isso é fundamental, está aqui, olha, isso está na Constituição, não sou eu que estou falando, está aqui. Os 2 artigos da Constituição, artigo 2º, são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, tá? Combinados com o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 2, não será objeto de proposta de deliberação emenda tendente a abolir a separação dos poderes. Ele não pode nem ser abolido pelo poder derivado. Olha a importância que é dada à tripartição. Então, isso não é uma questão toda, porque hoje eu sinto medo. Hoje eu sinto um controle social imenso sobre a questão da palavra, né? Aquilo que antes se resolvia na seara civil está virando criminal, está virando ações de cautelares, de invasões de domicílio, né? De escolha de pessoas que pensam diferente. Olha, vamos... Então isso é muito grave, e tem solução? Óbvio que tem. Lá com alguns senadores e porém tem uma lacuna, então se preenche uma lacuna, se faz uma proposta, tá? Não é de alteração, porque já existe lá, mas e sim de somar, de dar uma regulamentação melhor, tá? Nessa questão. Isso é fulcral, tem que partir de vocês. E não é por emenda, não, porque por emenda é o Supremo que vai julgar. E a gente já sabe qual é a resposta. Indeferimento, tá? Então eu acho que aqui tem que partir dos senadores. Os senadores, ou pelas CPIs, eles podem muito bem articular uma CPI da lava-togas. Eu fiquei assustada porque o mínimo de quórum para uma CPI é de 1/3, gente. É um mínimo. Quer dizer que já poderia ter sido instaurada quantos... Olha, o Maurício trouxe números assustadores, sabe? De supostos de impeachment, de supostos crimes, sabe? Então é muito... Eu fico estarrecida porque eu acho que o Senado, ele é o corpo pensante fulcral nesse estado de hegemonia entre os poderes. E foi delegado a vocês isso. E nós vivemos hoje uma preponderância do judiciário e todo mundo sabe disso, né? É a última palavra e acabou. É como o Rui Barbosa disse, mas não é bem assim, porque tem vocês. Nós temos vocês. É um socorro da sociedade ao Senado. Nós precisamos que os senadores ajam nesse sentido. E não é de emenda nada, é de mudar um simples regimento interno. É uma coisa mínima, é de se articular e mudar um regimento interno, porque a gente sabe que se for por emenda, além de exigir quórum enorme, 2 casas, tal, ainda vai chegar lá, né, para falar, o regimento é inconstitucional, tal. Eles vão chegar lá, não é constitucional e não vai mudar nada. É isso que nós já temos em mente, tá? Então, assim, o que eu acho, tá, que está na hora de agir. Está na hora de o Senado, eu não digo o senhor senador, um senador, até eu quero depois que você fale um pouco dos seus projetos, né, porque senão fica aparecendo só o foco no do senador Harold, que até sou sua fã, tá? Mas eu estou dizendo da importância da República, da importância de que esses poderes estejam andando, caminhando
exatamente, harmonicamente, fazendo esse check and balance, pesos e contrapesos, tá? Então, nesse sentido que eu queria dar o meu à parte, tá?